Bom, boa tarde. Bom, a minha equipe é composta por mim, Reginaldo, né? O Matheus e a Meriane. Bom, nessa tarde a gente vai discorrer sobre o tema abelhas da Caatinga na disciplina de Ecologia Regional, certo? E, como já falei, né, o nosso tema específico é abelhas da Caatinga. Bom, aqui dando início à apresentação nessa tarde, a gente escolheu um paper, né, cujo seu tema principal é os principais recursos florais para as abelhas da Caatinga. Dando início aqui a introdução, né, do que trata realmente esse paper, né, que boa parte dessa apresentação está nesse paper, né, cujo título eu já falei. Ou seja, a Caatinga ela é o único bioma exclusivamente brasileiro e grande parte de seu patrimônio genético é único do mundo. É abundante em biodiversidade e de espécies localmente adaptadas à caatinga e abriga plantas e animais adaptados a condições semiáridas comum em toda a região. Ou seja, a caatinga são distribuídas em diversas espécies solitárias, ou melhor, as espécies de abelha, né, que habita a caatinga. Ela é distribuída em diversas espécies solitárias, semissociais e eusociais, que compartilham dos diferentes recompensas florais. A grande variedade de recursos está disponível em abelhas, como por exemplo, em resina, perfume, os pólen, néctares e óleos. Também podemos dizer que provém de uma rica cadeia ecológica natural que deve ser protegida em razão do papel que exerce, ajudando a manter a ela ajuda a manter a biodiversidade do ecossistema do geral do qual, ou seja, do qual o homem faz parte. Uma vez que a principal função das abelhas nos ecossistemas ela é a polinização cruzada, né? Que é responsável pela perpetuação das espécies botânicas e de valor agrônomo ou localmente, ou seja, em um determinado lugar, um lugar fixo, que pode se obter grandes colônias de abelhas, certo? E aqui nessa lâmina fala que dentre essa diversidade biológica encontram-se estas abelhas, certo? As abelhas elas possuem um habitat solitário, também são elas também são encontradas de forma abundante nesses biomas e apresenta grande importância ecológica agrícola. Vale ressaltar que devido à dinâmica climatológica, né, ou seja, essa diversidade climatológica que nós temos de biomas da caatinga, as abelhas solitárias ela é mais ampla em período chuvoso, pois em período seco ela se locomove para regiões mais propícias para ou seja, uma vez que ela se locomove dessas regiões secas para regiões mais propícias que é para o desenvolvimento dessas áreas com mais recursos florais, certo? E como aqui fala, né, que os recursos fundamentais para o bom desenvolvimento dessas colônias e dos indivíduos.
Aqui falarei um pouco sobre os tipos de abelhas da caatinga, né? Como as abelhas eusociais localmente adaptadas, ou seja, localmente adaptadas naquele determinado lugar, como a jandaíras, a melípona subnitida, é conhecido como a jandaíra, é uma espécie de abelha endêmica, né, tropical, né, na família Epidaia. Um exemplo, ela não tem um ferrão e ela pratica e a prática do habitat do seu habitat é o acasalamento único. Temos também outra espécie, outro tipo de abelha, a Tregonisca angustula, que é também chamada de juntaia amarela ou abelha ouro, melhor falando, né? Também é chamada de sete portas, três portas, é habitada e o seu habitat natural é na caatinga. Tem outra espécie de abelha, a Melipona rufivenstre, certo? É também chamada de tutuba ou uruçu amarela. É uma abelha de tribo, né, dos Meliponineus e apresenta tegumentos com coloração variando, colorações que variando do negro. Temos a abelha a a Trigona spinipes, que é uma abelha sem ferrão e tem coloração negra, reluzente. Essa abelha é muito conhecida aqui, especificamente na nossa região. O seu nome popular é o arapuá. Temos a abelha fasciculata, é uma espécie dos biomas de Mata Atlântica. Dando seguimento, o meu oponente vai explicar sobre o comportamento e a importância. Bom, boa tarde. A minha equipe é composta por mim, Reginaldo, né? O Matheus e a Meriane. Bom, nessa tarde a gente vai discorrer sobre o tema abelhas da caatinga na disciplina de ecologia regional, certo? E como já falei, né, o nosso tema específico é abelhas da caatinga. Bom, aqui dando início à apresentação nessa tarde, a gente escolheu um paper, né, cujo seu tema principal é os principais recursos florais para as abelhas da caatinga. Dando início aqui a introdução, né, do que trata realmente esse paper, né, que boa parte dessa apresentação está nesse paper, né, cujo título eu já falei. Ou seja, a caatinga ela é o único bioma exclusivamente brasileiro e grande parte de seu patrimônio genético é único do mundo. É abundante em biodiversidade e de espécies localmente adaptadas à caatinga e abriga plantas e animais adaptados a condições semiáridas comum em toda a região. Ou seja, a caatinga são distribuídas em diversas espécies solitárias, ou melhor, as espécies de abelha, né, que habita a caatinga. Ela é distribuída em diversas espécies solitárias, semissociais e eusociais, que compartilham dos diferentes recompensas florais. A grande variedade de recursos está disponível em abelhas, como por exemplo, em resina, perfume, os pólen, néctares e óleos. Também podemos dizer que provém de uma rica cadeia ecológica natural
que deve ser protegida em razão do papel que exerce, ajudando a manter ela ajuda a manter a biodiversidade do ecossistema, do geral, do qual, ou seja, do qual o homem faz parte. Uma vez que a principal função das abelhas nos ecossistemas ela é a polinização cruzada, né? Que é responsável pela perpetuação das espécies botânicas e de valor agrônomo ou localmente, ou seja, em um determinado lugar, um lugar fixo, que pode se obter grandes colônias de abelhas, certo? E aqui nessa lâmina fala que dentre essa diversidade biológica encontra-se estas abelhas, certo? As abelhas elas possuem um habitat solitário, também são elas também são encontradas de forma abundante nesses biomas e apresenta grande importância ecológica agrícola. Vale ressaltar que devido à dinâmica climatológica, né, ou seja, essa diversidade climatológica que nós temos de biomas da Caatinga, as abelhas solitárias ela é mais ampla em período chuvoso, pois em período seco ela se locomove para regiões mais propícias ou seja, uma vez que ela se locomove dessas regiões secas para regiões mais propícias, que é para o desenvolvimento dessas áreas com mais recursos florais, certo? E como aqui fala, né, que os recursos fundamentais para o bom desenvolvimento dessas colônias e dos indivíduos. Aqui falarei um pouco sobre os tipos de abelhas da Caatinga, né? As abelhas eusociais localmente adaptadas, ou seja, localmente adaptadas naquele determinado lugar, como as jandaíras, a melípona subnitida, é conhecido como a jandaíra, é uma espécie de abelha endêmica, né, tropical, né, na família Epidaia. Um exemplo, ela não tem um ferrão e ela pratica e a prática do habitat do seu habitat é o acasalamento único. Temos também outros tipos de abelha, a Tregonisca angustula, que é também chamada de juntaia amarela ou abelha ouro, melhor falando, né? Também é chamada de sete portas, três portas, é habitada e o seu habitat natural é na Caatinga. Tem outra espécie de abelha, a Melipona rufivenstre, certo? É também chamada de tutuba ou uruçu amarela. É uma abelha de tribo, né, dos Meliponineus e apresenta tegumentos com coloração colorações que variando do negro. Temos a abelha a Trigona spinipes, que é uma abelha sem ferrão e tem coloração negra, reluzente. Essa abelha é muito conhecida aqui, especificamente na nossa região. O seu nome popular é o arapuá. Temos a abelha fasciculata, é uma espécie dos biomas de Mata Atlântica. Dando seguimento, o meu oponente vai explicar sobre o comportamento e a importância. Bom, agora falando sobre a importância das abelhas da Caatinga, né? Quando a gente para pensar no que aconteceria
se as abelhas simplesmente desaparecessem, né, a gente então poderia pensar, né, sobre como seria, né, a questão da polinização, que é extremamente essencial para o crescimento das plantas, né, reprodução de muitas plantas. E aí a extinção desse pequeno inseto provavelmente afetaria todo o equilíbrio do planeta. Elas são essenciais para a manutenção da biodiversidade, a produção de alimentos e a vida humana, assumindo grande importância na manutenção da vida no planeta. A principal função executada pelas abelhas é a polinização, e através desse serviço ambiental elas atuam na regeneração das florestas e da biodiversidade, tendo ainda importância fundamental na alimentação humana e proporcionando a existência de muitos alimentos que estão presentes no nosso cotidiano. Só que com impactos ambientais, que a gente sabe que existem, né? No caso aí do desmatamento, né? As queimadas, o uso de pesticidas e agrotóxicos, e ainda o aquecimento global, enfim, as alterações climáticas estão devastando as populações deste inseto tão importante, e caso não haja abelhas, né, toda a cadeia alimentar pode ser afetada, né, de maneira extremamente negativa, né, dada a devida importância a esses insetos. Na Caatinga, né, não é diferente. Estima-se que há cerca de 3.000 espécies de abelhas na Caatinga, no Brasil, 3.000 espécies, e dentre estas, 94 ocorrem na Caatinga e 30 são endêmicas, né, ocorrem apenas neste bioma. São típicas desse bioma. As abelhas nativas da Caatinga estão bem distantes daquele estereótipo de abelha que conhecemos, que é aquela africanizada, que é uma híbrida, né, uma mistura aí da europeia, né, uma variedade europeia e africana. As abelhas locais da Caatinga, elas são menores e mais escuras. As abelhas, elas são responsáveis pela polinização da caatinga. Elas são essenciais para o equilíbrio da natureza e da produção agrícola. E uma curiosidade em relação às abelhas é que uma só espécie é responsável pela polinização de 30 a 60% das plantas da vegetação caatinga. Na vegetação caatinga, algumas espécies de abelhas são endêmicas, ou seja, ocorre em uma determinada área ou região. Deve ser abundante no período chuvoso, pois o seu ciclo de vida é curto. Sendo assim, poderão permitir a avaliação dos efeitos da ação humana com relação à diversidade da comunidade. As fêmeas e machos de abelhas, ambos se alimentam de néctar. A fêmea, elas colhem para alimentar suas larvas néctar e pólen. Na Caatinga, na vegetação caatinga, são encontradas 187 espécies de abelhas distribuídas em 77 gêneros, sendo a grande maioria constituída de espécies raras de abelhas. Na vegetação caatinga temos árvores, arbustos, herbáceas e trepadeiras, que são visitadas pelas abelhas sem ferrões. As espécies conhecidas da caatinga são abelhas localmente adaptadas, como a jandaíra. E no caso, a jandaíra, seu mel tem um sabor especial e coloração verdeada. A jandaíra ela contribui para a polinização de vários frutos e sementes da caatinga, no caso como o caju, tendo preferências pelas plantas nativas. Aqui são alguns exemplos de plantas visitadas por essas abelhas. No caso, é o marmeleiro, o mufumbo, a imburana, a catingueira, o angico, a aroeira
o cajueiro, o umbuzeiro, a carnaubeira, o cajuzeiro, as juremas, entre outras. Esses insetos visitam as flores em busca de recompensa dos nectares florais. Na catingueira, uma planta típica produtora de óleo é o cajueiro, onde abelhas do gênero Centris são consideradas as principais polinizadoras.